Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para a XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para a XP. Abra sua conta. Oi pessoal, eu sou Jamile Niero e começa agora mais um episódio do Tá Seguro, o podcast do Infomoney que te ajuda a entender o mundo dos seguros. No programa de hoje, nós vamos falar sobre seguro habitacional. A partir de um caso real de uma segurada que precisou acionar essa proteção, nós vamos mostrar em quais situações a contratação do seguro é obrigatória, como que ele funciona, o que cobre, o que não cobre, além de dicas para ficar atento na aquisição do seguro. Fica aqui comigo que depois da vinheta tem o papo completo. Bom, para conversar comigo hoje sobre esse assunto, temos duas convidadas que estão aqui no meu telão, estão participando diretamente do Rio Grande do Sul, né? Então, vamos apresentar as nossas convidadas para começar essa conversa. Já queria começar agradecendo pela participação, né? Sei que o pior aí já passou no Rio Grande do Sul, né? Mas ainda tem muita coisa a ser feita. Então, bem-vinda, Michele. Michele Borges Machado, que é a Head de Seguros da Auxiliadora Predial. Oi, Michele, como você tá? Obrigada pela participação aqui. Tudo bem, Jamile? Tudo bem, estamos bem. Estamos indo, né? Mas a gente já realmente passou por uma fase difícil, né? Mas ainda tem outras fases aqui que a gente está enfrentando, mas tudo bem. Legal. Tem também a Gabriela Silveira de Limas, que é analista comercial e está aqui para compartilhar a história dela com o seguro habitacional, né? Obrigada, viu, Gabriela, pela sua presença aqui. Bem-vindo ao podcast. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer participar e contar um pouco da nossa história. Maravilha. Vamos começar pela sua história, então, Gabriela. Eu queria que você contasse pra gente, assim, de forma breve, né, o que aconteceu, né? Foi a casa a sua casa, né, que fica na região de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, que foi alagada com a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio, né? Conta pra gente o que aconteceu e em que momento que vocês estão agora, né? Sim, bom, foi no início de maio, né? Foi uma situação bem crítica que a gente viveu. Até então, nós não esperávamos que acontecesse isso. Simplesmente foi tudo muito rápido. Começou a chover muito, muito forte e foram muitos dias chovendo forte. E aí, um dia começou a vir água na rua. E aí começou a vir pela calçada, e até então a gente achou que fosse parar por ali. Mas não, continuou a água subindo, e aí a gente começou a pedir ajuda, já começamos a tirar tudo de dentro de casa, levar embora para outros lugares que não tivessem, né, alagado, e foi bem tenso, assim, foram muitas pessoas que nos ajudaram, enfim, vizinhos, surgiu pessoas de tudo que era lugar para ajudar com o barco, enfim, porque como a água foi muito forte e subiu muito rápido, teve um momento que a gente já não conseguia mais andar por ali, né? Então, começou por volta das 8 horas da noite, e quando foi 11 horas, meia-noite, já estava água na cintura praticamente. E a casa de vocês é um sobrado, certo? Tem 2 andares. Não é sobrado, é uma casa térrea, mas não é sobrado. Entendi. E então afetou todo assim, móveis, portas, eletrônicos, tudo isso ficou inutilizado pela enchente. Começou ali, né, na calçada, enfim, entrou pela porta da sala e aí já atingiu os móveis da sala. Só que nesse meio tempo que a gente conseguiu pessoas para ajudar, a gente conseguiu tirar um pouco de coisas da cozinha, por exemplo, geladeira, a gente conseguiu tirar, micro-ondas, forno, essas coisas assim,
E assim, foram surgindo pessoas de tudo que era lugar, simplesmente pegando as coisas e tirando. A gente não sabia nem para onde estava indo. O que a gente conseguiu salvar, a gente tirou ali, mas muita coisa se perdeu. Entendi. E vocês voltaram para casa já? Depois de... Sim, esse final de semana. Sim, voltamos. Esse final de semana. E como é que foi toda a parte assim de acionar o seguro, receber indenização? O que vocês fizeram com essa indenização, né? Vocês usaram, por exemplo, para ajudar na limpeza, para comprar, enfim, eletrônicos, móveis novos? Conta um pouco dessa parte pra gente, por favor. O ocorrido em si foi início de maio, quando foi em torno do dia 15. Eu acionei o seguro, né? Eles foram fazer a vistoria logo em seguida, acho que deu uns 4, 5 dias depois, em torno do dia 20, 21, eles já nos acionaram para fazer a vistoria. Aí a gente realizou a vistoria, né, por vídeo. E aí, enfim, como eu trabalho com seguro, já meio que sei como funciona, já orientei a menina que nos atendeu por vídeo para vistoria, já mostrei tudo para ela que tinha danificado. E uns dias depois a Caixa já nos indenizou, acho que foi em torno de uns 20 dias depois eles nos indenizaram. Aí o valor indenizado, a gente reformou a cozinha, que foi a parte mais danificada, assim. Os quartos também foram bem danificados, o piso, parede, móveis, tudo isso não teve muita recuperação, né? Entendi. Poxa, que bom que foi rápido, né? Que bom que vocês já conseguiram voltar também para tentar reconstruir, né? Voltar de onde parou, né? Sim. É uma situação bem difícil, porque aí a gente, como a gente viu que ia demorar bastante para poder retornar, a gente acabou alugando uma outra casa, a gente teve que se mudar e ficou esse período, 2 meses ali nessa outra casa alugada. Entendi. E, bom, Michele, passando para a parte mais técnica agora, né, do seguro. No caso da Gabriela, a casa dela estava financiada, né, e esse tipo de seguro habitacional, ele é obrigatório, é de contratação obrigatória quando há algum tipo de financiamento, né, imobiliário. Eu queria que você explicasse, então, um pouco para a gente, antes da gente partir, né, para a parte de indenização, explicar como é que funciona as coberturas, tudo. Queria que você explicasse um pouco para a gente por que é um seguro obrigatório, né, e, enfim, ganhou bastante destaque, acho que nessa situação aí que vocês passaram por essa enchente, né, porque é um tipo de cobertura que ela já vem no pacote, né? Conta pra gente. Exato. Jamile, eu costumo dizer, eu falei muito para amigos, parentes, né? Nunca foi tão bom ter um financiamento, né? Porque hoje menos de 1% da população do Brasil tem cobertura para alagamento. Então, o seguro habitacional, o principal objetivo dele é proteger as partes envolvidas, né? Neste contrato contra os eventos previstos nessa pólice, né? Que é desde morte, uma invalidez permanente e até mesmo os danos físicos causados do imóvel, né? No Brasil, hoje, a contratação do seguro habitacional, ele é obrigatório, de acordo com uma lei. Então, que bom, né? Porque protege tanto quem está financiando, como também quem financiou, para poder, enfim, reconstruir o imóvel e até mesmo quitar, em parte ou total, o financiamento em caso de morte da pessoa que financiou, né? Então, imagina, menos de 1% hoje tem seguro contra alagamento no Brasil, então por isso que eu costumo frisar, né? Nunca foi tão bom ter este financiamento, né? Para poder indenizar aí esses danos físicos que tem outras coberturas, não só o alagamento, né? Mas nesse momento no Sul a principal cobertura que foi utilizada realmente foi essa parte de inundação e alagamento. E até trazendo aqui alguns dados, né, pessoal, desse tipo de seguro, a gente separou aqui, ó, que ele é um seguro que está muito atrelado ao mercado imobiliário, né? Então, se tem crescimento de financiamentos, né, para adquirir a casa própria,
se esse mercado cresce, o mercado desse seguro também, né? Então aqui, ó, para vocês que estão acompanhando a gente entenderem, nos 4 primeiros meses desse ano, os brasileiros que possuem seguro habitacional receberam cerca de 567 milhões em indenizações. Esse valor é 18% superior ao mesmo período de 2023, segundo dados da CNSEG, que é a Confederação Nacional das Seguradoras, né? E se você for ver os dados de crédito imobiliário, né, a gente trouxe aqui também os dados da ABCIP, que é a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. O mercado imobiliário também vem crescendo nesse período, né? Somente em abril foram financiados, nas modalidades de aquisição e construção, 49,5 mil imóveis, uma alta de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, dá para ver essa relação, né? E, Michele, você diria que o brasileiro ele está consciente das coberturas que tem nesse seguro quando ele contrata? Porque como é de contratação obrigatória, eu não sei, né, se todo mundo lê ali o que está nas entrelinhas antes de assinar, né? Como que vocês veem? Então, Jamile, antes de eu ser corretora de seguros, né, eu trabalhei em banco, inclusive na Caixa Federal, como estagiária, que foi o início da minha carreira há 20 e poucos anos atrás, e depois no Unibanco. Depende muito do atendente. Eu vi muitos colegas na época explicando realmente por que aquele seguro era obrigatório e por que era importante, né, ter este seguro. E também vi muitos colegas realmente repassando, né, olha, é obrigatório, tem que assinar, está no financiamento, né, e o que foi muito legal, assim, que a gente percebeu, muita ajuda da própria mídia, as próprias pessoas que trabalham com isso, divulgando no Instagram, divulgando em diversas páginas de ajuda aqui do Rio Grande do Sul, se você tem financiamento, procura o banco, você tem direito aos danos físicos ao imóvel. Então, foi isso que acabou dando muita força para que as pessoas realmente chegassem a descobrir que elas estavam amparadas contra este dano, porque muitas vezes a gente, quando financia, é um seguro que vai quitar teu financiamento em caso de morte, e não tudo que vem também por trás, né? Então, ajudou esses canais, assim, de comunicação, ajudou bastante que as pessoas procurassem o seu banco, né, o seu órgão financeiro, para poder buscar essa cobertura. E isso me leva até a fazer uma pergunta para a Gabriela, que você é do mercado de seguros, né, Gabriela? Então, imagino que você esteja já bastante familiarizada. Mas você lembrava dessa cobertura do seguro habitacional contra danos? Ou foi alguém aí do trabalho que te lembrou? Não, na verdade, eu lembrei a minha mãe, né? Porque eu fiz um seguro pra gente numa seguradora aqui que a gente trabalha, e eu sabia que esse seguro não iria cobrir esses danos. Então eu lembrei, eu disse, a casa é financiada, a gente vai tentar com a Caixa. Então eu sabia que tinha uma pólice, e aí a gente acionou com a seguradora e deu tudo certo. A Caixa nos atendeu muito bem, não tenho nenhuma reclamação. Foi tudo dentro do prazo, porque aqui a gente preza muito pelo prazo, né? Porque eles cumpram o prazo, até porque o cliente ali nessa situação, dessa vez eu fui a cliente, né, da situação. Então, a gente preza por esse prazo e eles pagaram dentro do prazo certinho. Eu não tenho nada assim, que diga que não foi legal, porque foi tudo muito bom. Entendi. E, Michele, já que ela falou de prazo, qual que é o prazo para esse tipo de indenização, né? E esse prazo é um prazo fixo ou ele varia conforme a situação, conforme o sinistro ocorrido, né? Que a gente chama no seguresco, que é quando o risco ali previsto no contrato acontece, né? O prazo, Jamile, é 30 dias, né, conforme a SUSEP determina, após a entrega de todos os documentos, né? Então, muitas vezes o cliente confunde, mas eu abri meu sinistro, por exemplo, no dia 3 de maio, que foi tudo que aconteceu, e eu ainda não recebi. Pode confundir um pouco, né? A seguradora ela só vai contar o prazo quando ela recebe o último documento e os documentos de acordo com o que ela solicitou, né? A Gabriela, enfim, por ter já trabalhado na área, ela sabia que ela deveria mandar para a Caixa os orçamentos discriminados, com mão de obra,
com material, que ela precisava encaminhar todos os documentos completinhos para ela receber o mais rápido a indenização, né? Que é o trabalho também que a gente faz como corretor de seguros, orientar o cliente e ajudá-lo na junta da documentação para que ele receba o mais rápido possível. Então, o documento mais correto, mais certinho, é claro que aquela indenização ela vai andar mais rápida, digamos assim, na esteira da seguradora, mas o prazo é 30 dias após a entrega de todos os documentos. Entendi. E assim, a gente estava até comentando no bastidor, né, antes de começar a gravar, que foi até por isso que eu confundi, que eu perguntei se era um sobrado, né, a casa da Gabriela, que você estava comentando, né, de um caso, Michele, me corrija se eu tiver entendido errado, de uma casa, né, um sobrado que acabou sendo afetado pela enchente mais no andar de baixo, mas teve impacto no andar de cima, né? Então, quais são os tipos de danos que estão cobertos por essa cobertura, né, do seguro habitacional, que pode vir além da enchente, né? Ou então algo causado, alguns efeitos da enchente que não seja só, entre aspas, né, cobrir de água o local ali. Os danos, Jamile, eu te comentei justamente, uma colega também próxima à casa da Gabriela, que era um sobrado em que realmente a água danificou a parte de baixo, só que os danos, eles acabam sendo maiores, né, porque como as casas aqui no sul ficaram até 30, 45 dias, e ainda a gente tem algumas casas ainda que estão com problemas, começa a presença de mofo, começa a ficar em um estado muito crítico de falta de higiene, né? Começa bactérias, enfim. Então, essa casa, ela teve danos, inclusive, no andar superior, não pela água, mas devido realmente ao mofo e à umidade em que essa casa ficou por todo esse tempo, né? Então, a Caixa, ela consegue, sim, fazer a indenização até mesmo da pintura, aonde a água não afetou, mas em decorrência do sinistro, que é o evento, né, que causou este dano, a Caixa sim consegue indenizar. E essa cobertura, Jamile, de danos físicos aos imóveis, ela vai desde um vendaval, também que pode ser acionado, uma queda de raio, o incêndio, né, que é hoje um dos maiores causadores também, uma explosão, e até mesmo o desmoronamento dessa casa e um destelhamento, né, que são as coberturas que contém hoje nos danos físicos ao imóvel, para quem tem o financiamento tradicional, né. Hoje existe alguns tipos de seguro, né, a gente está falando aqui mais do tradicional, porque tem alguns seguros que são Minha Casa Minha Vida, Casa Amarela também, que é muito parecido, que também cobre esses danos físicos, e até alguns outros seguros que a Caixa tem, que é o tradicional, com uma cobertura, digamos assim, plus, né, que acaba incluindo outras, como dano elétrico, enfim. Mas no tradicional hoje, dos danos físicos, seriam essas coberturas: inundação, vendaval, raio, incêndio, explosão, desmoronamento e destelhamento. Entendi. E tem algum seguro que pode ser usado em conjunto? Por exemplo, o seguro residencial, a gente já até fez episódio sobre seguro residencial, a gente dá uma olhada na nossa playlist aí que vocês vão achar. Mas ele dá para acionar, por exemplo, as duas coberturas, os dois seguros, né? Se eu tiver, por exemplo, tanto o habitacional quanto o residencial, eles funcionam em conjunto, um anula o outro, como é que funciona? Então, Jamile, o seguro da Caixa, ele é especificamente para danos físicos ao imóvel. Então, o que ele vai indenizar, né? A estrutura física, a pintura, o piso, como foi o caso da Gabriela, trocar o piso, as portas, né, as esquadrias. O seguro residencial, ele pode sim entrar, por exemplo, se a Gabriela tivesse um seguro residencial com uma cobertura de alagamento, a Gabriela poderia ter utilizado essa cobertura para cobrir os bens internos, que seriam os móveis, seriam os objetos, né, os eletrodomésticos. Então, digamos que eles poderiam trabalhar juntos, sim, né? Claro que as seguradoras, elas se falam, sempre, elas se conversam, como a gente costuma dizer, né, para ver o que uma tem, o que a outra não tem, mas poderia sim utilizar essa cobertura de alagamento se ela tivesse um seguro residencial com essa cobertura, que são realmente, como eu falei no início da reportagem, menos de 1% tem essa cobertura de alagamento, né, Jamile? Ela ainda é uma cobertura que poucas seguradoras ofertam no seguro residencial, e ela tem um custo bem elevado, que geralmente faz o cliente, não vou contratar, nunca aconteceu, né, Jamile? Nunca aconteceu. A gente teve a nossa última enchente aqui em 1943,
Então, né, é difícil imaginar. Então, realmente, a gente, o corretor, eu costumo oferecer hoje todas as coberturas que existem e deixo o cliente, enfim, decidir o que ele acha melhor e o que ele acha que pode acontecer, né? Mas ele pode ser, sim, contratado um seguro residencial para cobrir os danos internos, né? Que aí é os bens internos do imóvel. Entendi. E falando agora dos outros tipos de gastos, né? Até a Gabriela comentou que eles alugaram uma outra casa, né? Ficaram 2 meses até a casa original, né? A casa que estava segurada, conseguir voltar, né? Para ser minimamente habitável por eles, né? Essa indenização do seguro habitacional, né? Por danos no imóvel, ele teria, essa indenização pagaria esse tipo de situação também? Por exemplo, serviria para pagar esse aluguel desse período que eles ficaram fora? Ela pagaria, por exemplo, se eles tivessem também ficado sem rendimentos, né? Que não, e por conta disso não conseguiram pagar a parcela do financiamento, uma hipótese, né? Essa indenização também cobriria esses 2 tipos de situação ou não? Jamile, hoje no tradicional, que é a maioria dos contratos hoje, ele realmente não tem essa cobertura de pagamento de aluguel, tá? Ela tá realmente para os danos físicos do imóvel e morte ou invalidez do cliente que financiou. Mas, como eu disse, a Caixa, enfim, outros bancos, eles têm uma modalidade que é o tradicional com mais outras coberturas, que aí sim teria cobertura de pagamento de aluguel enquanto o imóvel não pudesse estar, né, não pudesse estar habitável, né, por até 6 meses, que é o prazo que a maioria mais ou menos indeniza, né, enquanto o imóvel ficava em obras. No tradicional hoje, que a maioria dos contratos não contempla o pagamento de aluguel, infelizmente. Mas Entendi. no seguro residencial, sim, né? Se tiver a cobertura de alagamento e se tiver a cobertura de pagamento de aluguel, aí poderia sim ser acionado. Entendi. E no seguro habitacional, então, tem como acrescentar essas coberturas? Se eu quiser. Depende, né? Depende. Vai depender justamente também do banco estar te falando das opções, né? Eu vou te dar um exemplo, Michele, né? O meu financiamento, eu optei pelo tradicional, porque eu trabalho com seguro e eu quis fazer um outro seguro com maiores coberturas. Eu queria incluir roubo, eu queria incluir várias outras coisas, tá? Mas no meu caso, sim, foi me ofertado na época do meu financiamento se eu queria o seguro tradicional com mais outras coberturas, assim, que eu poderia colocar. Mas, sim, a Caixa tem uma modalidade do seguro, do financiamento, que pode colocar demais coberturas. Entendi. Eu tô perguntando isso até pra quem tá acompanhando aqui a gente, né? Vamos supor que está indo agora, né? Pensando, viabilizando o financiamento. Se vale a pena, então, de repente, essa pessoa que tá lá contratando esse financiamento, perguntar, falar, olha, eu sei que tem um pacote básico, né? Vou colocar desta forma, que seria o tradicional, mas que outras coberturas eu posso adicionar? Então, esse é um tipo de pergunta que quem está contratando financiamento pode fazer ali para o banco. É muito importante que quem está financiando faça todos os tipos de pergunta, né, sobre o que é esse seguro, o que tem, posso ter mais coberturas. Eu tenho assistência 24 horas, que eu acho que é importante também entender se ele pode chamar um eletricista, se ele tem direito a um chaveiro, uma cobertura provisória de telhado em caso de vendaval, tanto para o banco, se ele está financiando, e até mesmo para o seu corretor, com quem ele já trabalha, né? Pedir para explicar quais são todas as coberturas que existem, quais são todas as assistências que a seguradora pode me proporcionar. Então, acho que esse momento é importante, querendo ou não, é a casa dele, né? É o lar dele, é a família dele que vai estar lá, talvez por 10, 15, 20 anos ou a vida toda. Então, é importante que ele saiba, né? Tudo que ele contempla e até mesmo depois, quando ele terminar o financiamento, que esse seguro ele não vai mais existir, e que ele pode sim estar procurando uma seguradora ou até mesmo banco para fazer a contratação de um seguro, né? Novamente para o imóvel dele. Entendi. E essa etapa antes, né? Quando você está contratando o financiamento e você vai contratar o seguro habitacional, os dois precisam ser necessariamente da mesma instituição ou podem ser de instituições financeiras diferentes? Não, o seguro habitacional ele precisa ser exatamente com aquela instituição.
porque, como eu falei no início, ele protege ambos, né? Então, ele está me protegendo, eu que financia um imóvel, se eu tiver algum problema, e também está protegendo a própria instituição que está financiando, né? Porque, querendo ou não, esse imóvel vai ficar financiado por muito tempo, ele pode ter um incêndio, enfim, e, né, ambos precisam estar protegidos para não ter nenhum tipo de perda financeira, né? Então, o financiamento está sempre junto com o órgão que está financiando o bem. Entendi. E tem alguma coisa, alguma situação que a gente não falou aqui que não está coberta por esse seguro? Tem sim. Lembra que o seguro ele é tanto para proteger o imóvel, como ele é também para proteger a família, né? Então, por exemplo, doenças pré-existentes, né, que a pessoa não declara lá no início, se ele vier a falecer, então a seguradora pode negar, porque ele já adquiriu o bem como uma doença pré-existente, né? Também questão de invalidez temporária, né? A seguradora pode também não fazer a indenização, vícios de construções, né, falta de conservação do imóvel, um desgaste natural, danos que muitas vezes as pessoas fazem algumas melhorias no imóvel, elas aumentam, elas não procuram um engenheiro, elas também não declaram junto à prefeitura, que pode acontecer alguma coisa sem ter comunicado o órgão financiador, o órgão que fez o financiamento. Então, tem algumas coisas, sim, que a seguradora ela pode negar em virtude desses itens, né, que são os prejuízos não indenizáveis que elas se apegam. E que é bem importante também o cliente saber tudo que tem direito e tudo que ele não tem direito, né, em questão do seguro. De novo, seja ele com o órgão financiador ou seja ele também com o seu corretor. Entendi. E tenho mais algumas perguntas aqui. A outra é sobre a outra situação que você comentou já, né? Já falou em alguns momentos aqui na nossa conversa, mas nos casos de morte ou invalidez, né? Que é diferente do caso da Gabriela, que foi de danos aos imóveis, né? Como que funcionam as indenizações para morte e invalidez? O financiamento ele é quitado completamente? Ele é quitado parcialmente? São só durante um período? Como é que funciona nesses dois casos? Depende, né, Jamile? Geralmente o imóvel ele pode ser financiado por uma pessoa. Então, se eu, por exemplo, financiei no meu nome e eu vier a óbito, a minha família não precisa fazer o pagamento, o imóvel é totalmente quitado. Só que alguns imóveis, eles são financiados entre, né, um casal, mais de uma pessoa. E então, o financiamento, ele não vai ser total, ele vai ser parcial. Então, também tem esses itens também que tem que ser considerado, já que existem duas pessoas financiando um imóvel e aquelas duas pessoas são responsáveis financeiramente para quitar a prestação. E então, também a Caixa, enfim, o órgão, ele faz uma análise no contrato para verificar esses percentuais e ele pode ser, sim, total ou ele pode ser parcial, depende de como foi feito o financiamento, né? Quem financiou o imóvel. E na invalidez também é a mesma coisa, né? Ela precisa ser uma invalidez total, né, ou permanente, né, causado por alguma doença ou algum acidente realmente que determine a incapacidade dessa pessoa em trabalhar e em gerar algum tipo de renda. Então, ela pode ser total também ou parcial, vai depender também que causou, né, essa invalidez. Peraí que deu uma travada aqui nessa última frase. Você pode repetir essa última frase só para... Tá, eu acho que foi a parte que eu falei, depende, né? Só para eu entrar. Isso. Na invalidez, né? Então, Jamile, a invalidez, ela também, assim como a morte, ela vai... o órgão financeiro, ele vai entender quem fez o financiamento, né? Para poder também fazer o pagamento total ou parcial. Assim como a morte, né? Ver quem está no financiamento, quem é os responsáveis financeiros, pagamento das prestações do financiamento. Certo. E, Michele, a gente falou aqui sobre o prazo para a seguradora indenizar, né? O segurado depois que ele acionou a seguradora, né? Depois que aconteceu o evento. Mas tem algum prazo para o segurado acionar o seguro? Geralmente o prazo é de 1 ano.
né, para ele poder fazer o acionamento do sinistro e encaminhar as documentações, né? Então, geralmente, o prazo é de 1 ano. Ah, entendi. Porque até a gente conversou em uma outra oportunidade, né? Eu lembro que você comentou até, né, por conta da situação que atingiu aí o estado de vocês, que às vezes as pessoas levam um tempo, né, para conseguir até acionar o seguro, né? Porque eu não sei se foi o caso da Gabriela. Gabriela, você me confirma se foi isso ou não. Mas como a casa ficou alagada durante 15 dias, como que você vai entrar lá para ver de fato o que foi danificado, né? Então isso acontece muito das pessoas demorarem um tempo para acionar esse seguro? No meu caso, eu tive que eu acionei em torno de uns 5 dias depois que aconteceu, e só que a gente teve que esperar baixar a água para realmente ver os danos, né? Mas o mais rápido que a gente acionar, mais rápido a gente é indenizado e entra o valor. Jamile, se tu me permite, só complementando, né, a gente sempre orienta que o sinistro seja avisado imediatamente, e é a própria orientação da seguradora, tá? Por mais que não possa fazer a vistoria, é importante já a seguradora saber que aquele imóvel está com algum tipo de problema e que foi feita uma comunicação, né, formal para a seguradora. Então, muitas seguradoras ficaram acompanhando seguro de carro, seguro de residência, sabendo que aquele sinistro estava aberto, só que o imóvel ou o objeto segurado não tinha condições de ser vistoriado. Então, ela ficava aguardando que o próprio segurado entrasse em contato e dissesse, agora é possível, enfim, agora podemos agendar a vistoria, né? Então, a comunicação ela precisa ser imediata para a seguradora, por mais que não possa acessar o bem segurado. E essa vistoria tem sido facilitada, né? Pelo que a Gabriela contou, que foi tudo feito online, né? Por videochamada. Isso acaba ajudando também, né? No meu caso, foi a melhor coisa, assim, porque é tudo rápido e consegui mostrar tudo por vídeo, o que tinha danificado. Então, assim, foi tudo muito rápido e não precisa a gente esperar uma pessoa disponível para ir na nossa residência. Então, para mim, na minha experiência, foi a melhor opção a vistoria online. Jamile, o que aconteceu? Como foi um número absurdo de sinistro, as seguradoras, elas possuem, claro, os seus prestadores de serviço aqui na região, só que eles não estavam realmente dando conta, né? Então, vêm vistoriadores do Brasil inteiro para ajudar. E em muitos casos também foi feito muita vistoria online, com envio de fotos e filmagens, que facilitou muito o nosso trabalho e até mesmo dá agilidade para o nosso cliente, né? Porque às vezes acessar o imóvel era muito complicado, né? Então ajudou bastante, mas seguradoras enviaram muita gente para ajudar na regulação do sinistro na região sul. Bom, gente, eu tenho que caminhar para o fim aqui, a conversa está muito boa, mas vou fazer a última pergunta e vou até começar pela Gabriela. O que você diria, Gabriela, como segurada, né? De fato foi muito útil esse seguro, né? O que vocês fariam se não tivesse essa proteção, né? Esse seguro, essa indenização que vocês receberam por causa desse dano, né? Qual seria o tamanho do prejuízo de vocês? E o que você recomenda para quem está contratando o imóvel, né? Se tem algum ponto assim que você se atentou na hora de ler ali o contrato e se você dá esse alerta para alguém também. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho dessas duas coisas. Com certeza, foi muito importante esse seguro, porque se a gente não tivesse, imagina, o prejuízo seria mais de 50 mil, que talvez só, de repente, o empréstimo a gente conseguiria para se reerguer e reformar a casa, porque a casa ficou inabitável. Mas, com certeza, foi muito importante e eu acho que vale a pena sim, e a gente tem que se atentar nas coberturas, porque às vezes a gente acha que não vai acontecer, mas acontece. Isso foi um evento que, imagina, nunca imaginaríamos que iria acontecer e aconteceu. Então, sim, se atentar nas coberturas, o que
a seguradora está oferecendo, o financiamento, enfim, o corretor de seguros, o que ele está oferecendo, questionar o que cobre, o que não cobre, mas com certeza foi a melhor opção, assim, porque se não fosse seguro, não sei o que a gente faria agora. E você, Michele, eu sei que você já trouxe muitas dicas aqui, né? Muitos pontos importantes que quem está contratando esse seguro tem que prestar atenção, né? Mas eu queria ver com você se você tem alguma outra dica extra, assim, alguma dica de ouro, de fato, para contratar e para utilizar esse seguro. Então, Jamile, eu sou um pouco suspeita, né? Então, como eu já trabalho com seguro há mais de 20 anos, eu tenho seguro para tudo e o meu assunto é realmente tentar ofertar para os clientes, amigos, enfim, as melhores coberturas, né? E, enfim, tudo que tem de novidade no mercado, né? O meu conselho é realmente, como bem pontuado pela Gabriela, o cliente precisa entender o que ele tem, tá? Então, hoje, quem tem o financiamento imobiliário, vai lá, pega o seu contrato, para um pouquinho, dá uma lida, vê todas as coberturas que tem. Ah, olha só, eu não tenho roubo aqui, eu só tenho os danos físicos que a Michele pontuou. Então, pode procurar uma seguradora, pode fazer outras coberturas, né? Claro, a gente aconselha nunca fazer as coberturas para o mesmo item segurado, porque a gente sabe que as seguradoras elas vão ratear o prejuízo, que o cliente não vai ter duas indenizações, mas procurar realmente entender, olha, eu acho que eu preciso de uma cobertura de roubo, eu fico muito fora de casa, olha, eu acho que é muito legal essa assistência 24 horas que tem no seguro, que bacana que eu tenho essa cobertura, mas eu quero contratar agora, por exemplo, o pagamento de aluguel, porque a minha casa, enfim, pode, Deus o livre, pegar fogo e eu não vou ter para onde ir, eu não vou ter como pagar um aluguel. Então, assim, o mercado hoje disponibiliza muitas coberturas. Então, para um pouquinho, vê se tem um financiamento. Ah, eu não tenho financiamento, mas então eu vou procurar um corretor de seguros especializado em seguro residencial e pedir que ele me diga todas as coberturas que existem, as assistências que existem, para que juntos a gente consiga, né, fazer o melhor seguro para o meu imóvel, para a minha vida, quem sabe, né, que é importante também, para o meu automóvel, enfim. O seguro hoje, eu acho assim, uma excelente opção, né, para que a gente não tenha mais prejuízos aí financeiro e consiga repor um bem em caso de algum problema, que é o sinistro. Maravilha, gente. Queria agradecer, então, vocês pela participação, né, pela contribuição e desejar que vocês continuem, né, se recuperando dessa tragédia que afetou vocês durante tanto tempo, né? Enfim, uma pronta recuperação para vocês. Obrigada. Tá bom. Obrigada, a gente que agradece. Obrigada, Jamile. No programa de hoje, nós falamos sobre seguro habitacional. Você que está assistindo a gente no YouTube, deixa nos comentários o que você achou desse tema. Se você tem alguma dúvida ainda, comenta aqui pra gente. Aproveite e já se inscreva no nosso canal para não perder nenhum episódio novo. O Tá Seguro também está disponível nas principais plataformas de podcast, então segue a gente lá na sua favorita. O programa de hoje teve produção de Mariana Bonfim, direção técnica de Anderson Oliveira e Leonardo Tanaka e edição de Thiago Viana. A coordenação editorial é de Diego Maia e roteiro e apresentação de Jamile Niero. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio com a gente e até o próximo. Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser 880. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida pra toda a vida.